Agora não sei se está indo ou não. Vocês estão me escutando? Tô. Para mim já apareceu que começou a gravar. Pra mim também. Ah, então vamos embora. Bom, meu nome é Thiago Lorenzini, eu sou do quinto período de Engenharia Mecânica. Eu estou acompanhado do João Pedro Faria Ribeiro e do João Vitor Pereira Carvalho, que eles também são do quinto período de Engenharia Mecânica. Desde já eu peço desculpa por não estar mostrando o rosto, não estar com a câmera ligada, porque meu computador não ia dar conta, não. Vou até colocar aqui para vocês verem. Enfim. Nós, como primeiro bimestre, nós foi nos apresentada a proposta de fazer uma monografia ou um artigo sobre o Estado capitalista e a sociedade. Nós fizemos esse trabalho, que ele tem basicamente como mostra como a sociedade ela associa as articulações do Estado capitalista como incentivador do consumo. O que seria isso? Seria o Estado incentivando as pessoas a consumirem para cada vez mais manter a diferença de classes. Porque hoje em dia nós pagamos muito imposto sobre as coisas. Se eu não estou enganado, o governo ele aprovou, a partir desse primeiro de maio, 35% na redução da alíquota de IPI, que é o imposto que nós pagamos sobre produtos industrializados. Porém, não chega no consumidor, porque as indústrias pegam e aumentam o preço para combater a redução da alíquota. Enfim, né? Aí, como diz o Karl Marx, toda classe que inspira a dominação deve conquistar primeiro o poder político. O que é isso? Porque, partindo desse pressuposto, entende-se que o Estado ele é baseado na divisão de classes sociais, sendo uma dominante e as outras dominadas por este meio de vida. E assim vai até se manter a democracia. Aí, corroborando com a teoria do Marx, a Constituição brasileira ela aborda no seu primeiro artigo que a República Federativa do Brasil, formada pela União Dissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, enfim, ela aborda o Estado como uma união de poderes, que seria ele, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eles deveriam ter a mesma porcentagem de entre aspas, poder no, no Estado, porém nós sabemos que não é assim que funciona. O próprio Estado brasileiro ele apresenta incentivos para manter essa diferença de classes, que é o que rege, né? O que está no mais alto quer continuar no mais alto, a classe, e quer manter as outras classes abaixo dele, quer segurar o poder para ele. Só que chega uma hora que o Estado ele não é autossuficiente e ele depende de outros países, de outros estados para trocar mercadoria, para comprar mercadoria, para vender. Como no Brasil, nós somos muito dependentes de refinarias, né, de gasolina, que atualmente nós não temos, mesmo tendo muitas reservas de petróleo aqui. Aí nós chegamos na finalidade da nossa monografia. Quais as responsabilidades e implicâncias da interferência do Estado no consumo da sociedade? Ou seja, o que o Estado interfere? Por que ele interfere no consumo do Estado? Como já foi disse, e citando Marx novamente, a história de toda a sociedade até hoje é a história de lutas de classes. Quanto mais diferença de classes, maior vai ser a diferença entre o mais rico e o mais pobre. Cada vez vai ficando pior. E
reforçando assim que o Estado ele consolida essa manutenção de uma classe dominante, como diria o Marx. O Marx ele aborda bastante isso nos livros dele, de 2010 e no resto também. Em 1929, os Estados Unidos ele passou por uma grande crise, que foi chamada a Grande Depressão. Essa Grande Depressão, ela influenciou todos os países que eram dependentes dele, né, para comprar e para vender mercadoria. Aí, esses estados eles começaram a pensar a ser mais autossuficiente. Tanto que aqui no Brasil, na Era Vargas, que quando teve a Grande Depressão, começou a Era Vargas, que o principal produto que nós comercializávamos era o café. E até hoje ainda é. Mas aí nós começamos a pensar a comercializar outras coisas, a ser mais autossuficiente, diversificar nossa produção nacional. E nisso ocasionou uma grande evolução na nossa economia. E recentemente, em 2008, uma nova crise estabeleceu o setor financeiro mundial, que foi a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Novamente teve esse efeito e cada vez mais os países estão cortando relações para ser mais autossuficiente. Desde as grandes revoluções, o capitalismo vem ganhando ascensão no mundo. E a partir do Fordismo, que foi o ápice da produção em escala grande, em grande escala, a divergência entre os mais ricos e os mais pobres aumentavam cada vez mais. Os mais pobres tinham uma jornada de trabalho muito extensa, não tinham folga, não tinham direitos, trabalhavam crianças, mulheres. Então, devido a isso, a produção foi se acumulando, porque não tinha quem consumisse. Isso gerou a crise de 29. Para passar essa crise, um banqueiro chamado John Keynes, na década de 30, se reuniu e traçou um plano que visava diminuir a jornada de trabalho, aumentar os salários dos colaboradores, não podiam mais trabalhar crianças, existia um dia que todos podiam descansar. Isso fez com que a população tivesse mais dinheiro e consumisse os bens. Apesar de existir até hoje a divergência das pessoas mais ricas e mais pobres, um depende do outro. Sem o consumidor, o vendedor não consegue ganhar dinheiro. E em 2008, na bolha imobiliária gerada nos Estados Unidos, o Brasil sofreu diretamente com isso. E para que todas as pessoas, os cidadãos brasileiros, tivessem seus direitos garantidos, o Brasil reduziu o imposto sobre os alimentos, sobre os bens de consumo cotidiano. Então, só por causa disso, as pessoas conseguiam ter seus direitos garantidos. Porque, como a divergência é tão alta, os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso aí. Para você, João Vitor. As observações feitas durante a elaboração deste trabalho percebe que, mesmo o Estado sendo flexível na sua economia, vai-se utilizar de maneiras estratégicas para fazer a economia girar e diminuir os impactos econômicos. Como o João Pedro acabou de falar, são as estratégias que governos adotam para diminuir os prejuízos econômicos. Deste modo, a sociedade civil pode se beneficiar com algumas dessas medidas, aumentando o seu poder aquisitivo, tornando o Estado mais capitalista. Mas, porém, deve-se entender que o Estado sempre
incentivaram o consumo para arrecadação de tributos e para manutenção do sistema, mas sempre favorecendo a elite. E é isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o. Bem que eu não vou conseguir compartilhar. Mas é isso. Obrigado pela atenção de todos. E até logo mais. Alguém cancela a gravação aí, por favor. Aí conseguir.